Gente, que alegria estar aqui. Gente, quem aqui está recebendo de Deus nesses 2 últimos momentos que nós tivemos de sessão? Quem foi ministrado ontem pela vida do pastor Felipe? Quem estava aqui ontem, foi incrível. Hoje pela tarde também. A vida do pastor Daniel Lara Júnior também ministrou nosso coração e foi muito precioso. E mais do que qualquer nome que a gente poderia trazer aqui, eu acho que a fome, a sede pela presença de Deus é o que faz o culto ser um culto, né? Então, quando nós viemos para um culto com sede e fome da presença de Deus, seja num espaço como esse, seja no seu quarto, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde for, aonde há fome e sede da presença de Deus, Deus se manifesta. E pegando um gancho disso, eu não sei você, mas eu fui tomado pela presença de Deus no momento de adoração. E existe uma realidade muito diferente e se diferencia de 2 coisas que nós podemos nos confundir. É que, ao mesmo tempo que a presença de Deus ela pode estar em um lugar, ao mesmo tempo a presença de Deus ela pode se manifestar em um lugar. O que acontece quando muitas vezes nós estamos talvez em um ambiente onde nós nos distraímos ou estamos fazendo outra coisa, onde nós não percebemos a presença de Deus se manifestando. Mas eu queria chamar a atenção de cada um de nós, o que acontece quando a presença de Deus se manifesta? O que acontece quando nós estamos em um local, em uma realidade onde a presença de Deus se manifesta? Eu não sei você, mas a gente tem a Zoe lá em casa e vira e mexe, ela fica brincando sozinha no quarto. E ela passa um tempão, às vezes, brincando no quarto sozinha e, de tempos em tempos, ela vai verificar se realmente nós estamos na casa. Então, ela vai até a sala e fala, papai. E aí, se eu não respondo, ela vem ver. Aí ela vem, dá uma olhada, fala, papai, e me mostra alguma coisa, mas a gente percebe que é mais para saber se tem alguém ali. Mas quando ela está longe, ali no quarto, e ela começa a perguntar, papai, ela sabe que a gente está lá, mas se eu não me manifesto, ela tem dúvida. Então, eu falo, filha, estou aqui. Ela, papai, eu sei que você está aí. Mas ela sabia que eu estava lá. Mas quando Deus fala, Deus se manifesta. Quando Deus fala, Deus se manifesta. Já parou para pensar em Gênesis 1, que o Espírito de Deus pairava por sobre a superfície do abismo? Pairava por sobre a superfície, e então Deus manifesta e fala. E Ele dá forma a todas as coisas. Você já parou para pensar que quando Deus fala, Ele se manifesta? E quando Deus fala, Ele está falando da sua palavra. A palavra de Deus é a manifestação de Deus. Então olha para quem está do teu lado e fala assim, Deus está nesse lugar. Mas muito mais do que isso, Deus se manifesta nesse lugar. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Queria chamar o Maurício para me ajudar aqui. O tangedor oriental que nós temos. Que Deus abençoe a vida do Maurício. Lucas 7, do 31 ao 35, na verdade tem um contexto essa conversa aqui. Mas Jesus está falando sobre João Batista. Ele está falando a respeito do que as pessoas pensavam sobre João Batista, mas principalmente o que ele pensava sobre João Batista. Lucas 7, 31 diz assim, a que passo, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Como que se parecem? São como crianças que ficam sentados na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus
discípulos. Feche seus olhos. Ah, Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração a Ti nessa noite, mais uma vez. E pedimos ao Teu Espírito Santo que venha realmente, Deus, quebrar em nós qualquer tipo de superfície escamosa que impeça, Deus, de percebermos ainda mais a Sua manifestação. Que nos impeça de vermos, de ouvirmos, de comprovarmos a revelação do Cristo todos os dias, mas principalmente nesse ajuntamento aqui dos santos chamado igreja. Ah, Jesus, nós não queremos que passe por nós essa estação da Sua manifestação no nosso meio. Nós não queremos estar distraídos, nós não queremos, Pai, dar rótulos às coisas ou substituir as coisas, mas nós queremos aprender a discernir as estações, a perceber as estações e os tempos, e principalmente a Sua presença, a manifestação da Sua presença, a manifestação do Teu caráter, a manifestação da Sua vontade, a manifestação e o cumprimento da Sua vontade em nós e através de nós. Aleluia, amém. Quem está preparado para hoje? Eu não sei, mas o texto diz que essa geração, ele compara como uma criança que está cantando e brincando uma com as outras. Nós cantamos uma canção e vocês não dançam. Nós tocamos uma flauta e vocês não participam. Nós choramos e vocês não lamentam conosco. É como uma criança que está, talvez, não tendo empatia com a outra criança. Eu não sei se você já viu uma criança, mas lá em casa, se você chega com um instrumento na frente da Zoe e começa a fazer qualquer barulho, qualquer coisa, ela vai dançar. Ela pode estar comendo, ela pode estar fazendo uma coisa muito séria. Se a gente chega lá e fala assim, filha, ela vai entrar junto, não tem como. Criança, meu irmão, só não brinca, só não responde a uma brincadeira de uma outra criança, que no caso era eu, se a criança está doente. Já parou? Olha lá ainda, mas tem umas crianças que no caso hoje a Zoe não veio para cá porque ela está doente. Triste, a gente está doente. Mas o que acontece quando a gente interage com uma criança que não está disposta, é porque tem alguma coisa errada. Porque normalmente criança interage. E o que ele está comparando é essa geração, olhando para João Batista e para Jesus, olhando para os sinais da manifestação de Deus, da manifestação da palavra, da manifestação das promessas, da manifestação profética de Deus na terra. E o que ele compara com essa geração é que eles olham João, eles olham Jesus e não correspondem. É como uma criança que nós falamos aqui, que talvez esteja com alguma coisa errada em si mesma. Porque quando Deus manifesta a sua vontade na terra, Ele manifesta aquilo que está de acordo com a sua palavra. É curioso porque os judeus, eles esperavam o Messias, e isso era narrado de geração em geração, era passado de avô para avô. Era passado dos ensinamentos mais antigos possíveis, das lembranças, das memórias, das coisas que nós ouvimos falar lá de trás. As crianças aprendiam, recitavam essas frases que ouviram dos seus pais, que ouviram dos seus avós. Desde o Gênesis, Deus disse: haja luz. Deus se manifestava através da sua palavra. Desde o início de tudo, Deus criou tudo para que vivêssemos a partir da sua manifestação. Deus cria todas as coisas lá no Éden. E a palavra diz que Deus descia todos os dias, na viração do dia, para conversar com aquilo que Ele havia criado, Adão. Deus se relaciona conosco, se manifestando através da sua voz,
através da sua palavra, através daquilo que Ele está dando forma no poder da sua palavra. Quando Deus, que é Espírito, fala, tudo o que Deus fala, revela, aponta para Jesus. João, no capítulo 1, vai dizer que Jesus é a expressão do verbo, o logos de Deus, que estava no princípio, na criação de todas as coisas. Quando Deus estava falando e dando forma por meio da sua palavra, o que estava acontecendo é que Jesus estava sendo revelado. Quando Deus fala, Ele aponta para Cristo. Se você olha o Antigo Testamento inteiro, você vai ver sinais da palavra de Deus ganhando forma e apontando para Cristo. A Páscoa dos judeus é a libertação do povo da escravidão do Egito. Quando Deus, no último sinal sobre o povo, envia o espírito de morte, todo primogênito que na sua casa não tivesse a marca nos umbrais do sangue do cordeiro, seria levado. E então aqueles que tinham a marca do cordeiro eram livrados. No caminho aberto, no Mar Vermelho, algo que os homens jamais poderiam fazer. Ele é o caminho no meio do deserto. Nas leis dadas a Moisés, no Monte Sinai, Ele é a lei, a palavra, Ele é a ordem no caos. No maná, como o Felipe falou ontem, na provisão diária, Ele é o alimento. Na coluna de fogo pela noite, Ele é aquele que aquece o nosso coração. Durante o dia é a nuvem que nos protege do calor. Ele é a sombra na qual nós nos escondemos debaixo das asas, da sombra do Onipotente. Ele é o tabernáculo, o lugar de habitação na terra. O lugar onde, construído com tamanha riqueza de detalhes, expressando a complexidade desse Deus majestoso, santo e separado, que resolveu se revelar a nós. Tudo aponta para a esperança de um Deus pronto a nos salvar. Tudo aponta para o Salvador. Quando Deus se manifesta, Ele revela salvação. Quando Deus aparece na história, Ele revela salvação. A experiência do povo com as manifestações de Deus ao longo da história foram tão marcantes que muitas delas hoje são lembradas por meio de festas, celebrações. Como essa que nós acabamos de ler em João 7, que nós vamos falar um pouquinho. Vocês pregaram na minha frente, eu vou pregar sobre João 7. Mas o que acontece é que, ao longo da história, os religiosos traduziram as experiências da manifestação de Deus do passado em coisas que eram mais importantes do que as possibilidades de manifestações de Deus agora. As festas apontavam para o Messias. As celebrações apontavam para as lembranças de um Deus que salvou do passado, salvou de um período de morte, de um período de escravidão. As festas apontavam para um Deus que viria sempre nos salvar. E quando a gente olha para essa realidade de Lucas 7 que a gente acabou de ler aqui, é que João Batista, ele é aquele que vem para preparar o caminho, dando sinais de que o Cordeiro que tira o pecado do mundo está chegando. Então as pessoas que sabiam que João Batista era o cumprimento de uma palavra de Deus manifestada no passado, e que Deus estava trabalhando em uma agenda, e de que Deus estava alinhado com a sua palavra, de que Deus não está
simplesmente correspondendo ao que nós achamos que Ele deve fazer. Deus está comprometido com o que Ele é. Deus está comprometido com o seu plano. Deus está comprometido com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Você sabe qual é a vontade de Deus? Revelar o Cristo. Revelar Jesus à igreja. Revelar Jesus ao seu povo. Revelar Jesus aos seus escolhidos. Mas o que acontece é que quando Jesus aparece, anunciado por João, as pessoas estão tão apegadas ao que Deus fez no passado, que não discernem as estações do que Deus está fazendo agora, e não percebem que o Cristo estava no meio deles. É como a Zoe, no quarto brincando, segura de que nós estamos em casa. Mas de tempos em tempos ela precisa dar uma checada. Mas a realidade é que os judeus estavam tão presos à religiosidade das promessas antigas, das experiências, das manifestações antigas de Deus na história, que eles se esqueceram do cumprimento máximo do que Deus havia falado: Jesus. A doença dos judeus era o apego às manifestações do passado, sendo que o próprio Cristo estava no meio deles. É como eu falei no começo, uma criança só deixa de interagir porque talvez ela esteja enferma. Deixa eu dizer para você uma coisa, talvez muitos de nós estejamos aqui apegados às experiências das manifestações do passado. Você está enfermo, porque se eu te falar que Deus está aqui e quer manifestar coisas novas na sua vida, você acredita nisso? O que acontece quando nós nos apegamos ao que já aconteceu? Nós nos tornamos saudosistas religiosos. Naquele tempo era bom, hein? Igreja vazia, a gente escolhia o lugar. Tinha um lugar que eu sentava que ninguém ousava sentar. Já era meu. É um saudosismo ao que era, ao que já fomos, ao que Deus já fez, ao que Deus já revelou lá atrás. Deus já anunciou lá atrás. As palavras que muitos de nós carregamos até hoje estão presas em experiências no dia que você chegou a ouvi-las pela primeira vez. Mas de nada adianta você chegar até aqui carregando palavras, se você pela fé não colocá-las em prática hoje. Eu não quero ser conhecido por alguém que carregava palavras. Eu quero ser conhecido por alguém que vivia as palavras. Que vive as palavras. Que vive aquilo que foi do coração de Deus, o novo, que vive Jesus. Quem que está comigo? Outra coisa que a gente se apega às vezes é a devoção aos protocolos dessa liturgia. É o formato das coisas. É a rotina espiritual. É o famoso devocional. Quando a gente fala sobre fazer devocional, é algo muito curioso. O que é fazer um devocional? É você ter um tempo com Deus? Mas o que é uma vida devocional? É você ter um tempo com Deus? Ou é você ter toda a sua vida a Deus? É você dar, ofertar toda a sua vida a Deus. Eu não estou falando do seu tempo íntimo, secreto. Estou falando de que às vezes nós formatamos as manifestações em protocolos. Nós encaixotamos facilmente aquilo que Deus quer revelar a nós.
Quando a manifestação do culto é mais importante do que o alvo do culto, nós nos tornamos religiosos. Então a nossa espera, a nossa expectativa está na sensação das coisas. Quem aqui talvez já não chegou num ambiente de culto e já não criticou a palavra por já ter talvez escutado aquela palavra várias vezes? Ou aquele louvor que você não gosta, fala assim: puxa, esse louvor eu não gosto. Puxa, esse ministro. Puxa, essa banda é muito barulhenta. Puxa, essa forma de pregar é muito intensa. Pô, dá uma acalmada aí. Poxa, essa pessoa do lado aqui também fica gritando os glória a Deus, que me dá até um susto. A gente começa a formatar a experiência da manifestação de Deus de acordo com aquilo que nós esperamos que Deus faça. O que acontece quando Deus não se manifesta no culto como nós gostaríamos? Ele continua sendo Deus. Mas a questão é que muitos de nós, como igreja, fabricamos uma manifestação que nos agrade, que nos sirva como esperança, que nos sirva como essa sensação de que o que nós estamos fazendo faz sentido. Mas a questão é que se Deus não se manifesta, meu irmão, se Deus não se revela ao seu coração, o que você está fazendo é projetando uma imagem de um Deus que não é Deus, uma expectativa humana sobre Deus. Foi assim como o povo hebreu, que na espera de Moisés, que subiu ao Monte Sinai para trazer uma direção, uma instrução, fruto da palavra de Deus, se rebelou e criou um bezerro de ouro. Ah não, está demorando demais para trazer uma direção, está demorando demais para esse Moisés voltar, está demorando demais para acontecer alguma coisa. Vamos então fabricar aqui uma manifestação de Deus acessível para nós, um ídolo. Vamos fabricar uma imagem, ou vamos projetar uma expectativa sobre alguém, sobre algo que cumpra essa expectativa, enquanto Moisés não volta. É sugestivo a gente pensar isso, porque Jesus também falou que um dia ele vai voltar. Enquanto Jesus não volta, que tipo de manifestação nós estamos adorando? Enquanto Jesus não vem saltando pelos montes, que tipo de altar nós temos edificado? O que acontece em João, no capítulo 7, é algo que me chama muita atenção. E eu convido você a ler esse texto comigo. João capítulo 7. A partir do versículo 37. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha até mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O que acontece aqui nesse último dia de festa? O que eram as festas e o que era essa festa? Como eu falei, as festas eram memoriais às manifestações de Deus no passado. Essa festa era a festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos. O que acontecia é que, segundo a orientação de Moisés, durante 7 dias, as famílias iriam viver e talvez habitar por um período provisório, como uma memória da experiência do que foi
a peregrinação do povo israelita no deserto. Eles iriam construir tendas, barracas, cabanas. E eles iriam durante 7 dias permanecer nessas cabanas. E obviamente isso era regado de liturgia dentro do templo. E toda a família participava desse calendário, onde as cabanas, que eram esses sucotes, né, que representam essas cabanas, elas eram construídas à medida que eles também não tinham um telhado totalmente coberto. Justamente para que eles pudessem olhar para o alto e para o céu, agradecendo a Deus pela provisão divina. Provisão do alimento, mas principalmente a provisão da chuva. A provisão da água. A provisão que produzia colheita, que produzia fruto. Era uma tradição nessas celebrações cantarem salmos proféticos que apontavam para o Salvador. E era comum nas liturgias dentro do templo os sacerdotes conduzirem cânticos proféticos. Que música é essa? Abra em Salmo no capítulo 118. Salmo 118. O que o texto diz desse salmo, que é um salmo de peregrinação do deserto? Versículo 1 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Sabe quando o ministro de louvor fala assim, que a igreja canta, e aí vocês cantam? É o que o salmista está falando. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. É uma canção corporativa, coletiva. É uma canção comunitária, que envolve ouvir e cantar, que envolve relacionamentos, que envolve experiência familiar. O seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem ao Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em seu nome, o nome do Senhor, eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para fora da minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas ficarei vivo para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. A partir daqui, me chama ainda mais atenção: abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entram. Te dou graças porque me respondeste, foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegrem-se, exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus e Ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Junte-se ao cortejo festivo,
levando ramos até as pontas do altar. Tu és meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, te exultarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Todos os dias, essa canção no templo, durante a festa. Salva-nos, Senhor. Até curioso, porque era comum os sacerdotes molharem os ramos nos tanques próximos ao templo e levarem esses ramos até o altar, como diz o Salmo. E eles tocavam a ponta dos altares, dizendo: salva-nos, Senhor. Tu és a provisão que brotou no meio do deserto, sobre a pedra de Meribá. Nós estávamos sedentos, clamando por justiça, clamando por socorro. O Senhor fez água brotar. A pedra que muitos rejeitaram nos salvou. Então salva-nos, 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 salva-nos. Essa era a canção no meio do templo, durante a festa das cabanas. O que acontece é que Jesus estava no templo. Durante todos os dias, a palavra diz no capítulo 7, que Ele estava ensinando dentro do templo. As pessoas questionavam: quem é esse homem? Do que ele está falando? Como assim? E enquanto isso, salva-nos, salva-nos, salva-nos. E Jesus se manifestando no templo. E o sacerdote gritava: salva-nos, salva-nos, salva-nos. E Jesus curando os enfermos no meio do templo. E eles gritavam: salva-nos, salva-nos, salva-nos. Jesus se manifestando na igreja. E muitos de nós cantando músicas sem sentido algum para a nossa fé. Salva-nos, salva-nos. No último dia e mais importante da festa, Jesus. A palavra não diz que Jesus se levanta e começa a conversar com algumas pessoas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A palavra não diz que Jesus chama alguém no particular e fala assim: deixa eu te contar um segredo. A palavra diz que Jesus se levanta e Ele grita em alta voz. No meio da igreja, no meio do culto, no ápice do louvor, quando nós estamos mais quebrantados, cantando: salva-nos, salva-nos. A palavra diz que Jesus se levanta. E a palavra grito aqui é clamor. É gastar toda a sua energia falando. É expressar com a maior intensidade possível que você poderia expressar. Jesus grita no meio do templo: se você que tem sede e fome, venha até mim e beba. Não foi um sacerdote que falou isso. Não foi um líder de louvor. Não foi alguém que talvez nós criamos expectativas que nos fale alguma coisa. Foi o Cristo revelado. Foi a presença de Jesus bradando no meio do templo: eu sou o socorro presente. Eu sou a salvação esperada. Eu sou aquele que foi prometido, esperado de geração em geração. Eu sou.
acontece é que eu fico pensando como é Jesus observar aquilo que Ele nos dá como ferramenta, aquilo que Ele nos dá como esse lugar onde nós vivemos adoração, comunhão. Eu fico pensando comigo o que passa na cabeça de Jesus, olhando para o templo e vendo aquilo que Ele nos deu para uma ferramenta ganhar mais importância do que a própria presença dEle no templo. Eu não sei se já passou pela sua cabeça o que significa Deus zeloso. Se você for olhar na palavra de Deus, a palavra zelo, ela é a mesma utilizada para a palavra ciúmes. Lá em Cântico dos Cânticos, vai expressar que Deus, Ele tem ciúmes da sua noiva. A palavra de Deus vai tratar o zelo de Deus de tal forma, onde às vezes nos chama a atenção, porque dá uma sensação de que Deus, Ele é possessivo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus só tem esse zelo porque existe aliança. Sabe qual que é a diferença entre inveja e ciúmes? É que inveja é você desejar o que não é seu. Ciúmes é você ter sentimento por aquilo que pertence a você. O que Deus sente sobre nós quando nós emprestamos a atenção a outras coisas e não a Ele é ciúmes, porque você pertence a Ele. Deus não tem inveja de você. Deus tem zelo por você. Deus não tem inveja da igreja. Deus tem zelo pela igreja. Deus não tem inveja do seu povo. Deus tem zelo por aquilo que nós fazemos com a presença dEle. É como trocarmos o foco. É como a noiva que está andando de mão dada com o seu noivo, olhando para outros homens. É esse lugar de ciúmes e zelo que eu penso Jesus se levantando no templo e falando: parem de olhar para coisas vãs, eu estou aqui. Parem de criar expectativa em coisas, eu estou aqui. Há um convite para nós nesses dias. Há um convite para nós alinharmos o nosso coração, para nós alinharmos o nosso foco como igreja, para alinharmos o foco da nossa adoração, da nossa canção, para alinharmos o nosso coração saudosista a nos abrirmos para o novo de Deus. Enquanto ontem eu estava orando, antes de dormir, eu tive uma visão com a nossa igreja. E o que acontece é que um homem estava levando eu e mais algumas pessoas para um lugar subterrâneo. E existia um prédio com estruturas bem largas e grossas para baixo da terra. E o Espírito falou ao meu coração, de uma forma: o que são essas estruturas? O que são essas coisas? E na hora eu comecei a entender, quando nós saímos para a superfície, eu vi que nós estávamos abaixo da superfície do mar. E aí esse homem ficava falando assim: vocês estão preparados? A inundação está chegando. Eu falei, eu pensei comigo: será que é coisa boa ou ruim?
E aí ele levou a gente para um lugar mais alto. Eu estou falando porque foi uma visão que eu tive, eu escrevi isso. E nessa visão que ele me deu, era um prédio ainda mais alto, no alto de uma montanha. E conforme a gente subia, as ondas vinham e cobriam aquelas estruturas que a gente viu. E aquilo foi começando a ficar muito forte para mim. E eu falei, Deus, o que o Senhor tem? O que o Senhor quer falar comigo a respeito disso? É que o que eu entendo é que Deus vai inundar todo o legado construído sobre essa casa, para que haja um nível ainda maior, para que haja um nível ainda maior de influência. Existe uma desconstrução que o Espírito está nos levando a fazer para um novo tempo. Existe um nível de desconstrução daquilo que nós entendemos como controle, gestão, cuidado. Existe um lugar onde o Espírito Santo vai nos conduzir, onde os protocolos das coisas vão sucumbir. Onde as coisas, onde nós imprimimos valores, muitas vezes, elas vão desaparecer com o tempo. Mas o que vai sobrar é o coração enraizado, plantado durante décadas, durante gerações. E aquilo que nós estamos vivendo hoje é fruto daquilo que muitas pessoas viveram de muito tempo atrás. O que eu estou falando tem a ver com o que o Espírito Santo estava falando, que Jesus estava falando no meio desse lugar aqui no templo. Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Se você tem sede, venha até mim e beba. Se você tem sede de algo real, venha até mim e beba. Ele estava falando sobre o Espírito. Mas o Espírito, meu irmão, o Espírito Santo, veja só o que eu vou falar, o Espírito Santo não é a totalidade de Cristo. Quando a palavra diz em Efésios que o Espírito Santo é o selo da nossa garantia ou da nossa herança, está falando que existe uma manifestação agora que produz esperança sobre algo maior que vai vir. Existe algo que nós podemos desfrutar aqui, que não é tudo, mas que quando nós permanecermos nesse lugar da manifestação do Espírito nos preparando, meu irmão, quando Jesus aparecer, nós não estaremos distraídos. Nós não estaremos distraídos. Existem algumas coisas que Jesus disse e prometeu aos discípulos. Uma delas é que ele enviaria o Espírito. Outra é que ele voltaria para nos buscar. Uma delas se cumpriu, meu irmão. Mas e com relação à outra? Qual canção nós estaremos cantando quando Jesus voltar? Quando Jesus se manifestar outra vez? Será que talvez nós estejamos no templo gritando salva-me? Presos nas experiências do passado? Presos nas coisas que já foram? Ou estaremos cheios do Espírito, aquecidos em expectativa, com os nossos olhos olhando para aquilo que nenhum olho viu, que não, e nenhum ouvido ouviu, que não subiu à mente humana, o que Deus preparou para aqueles que os amam? Qual canção nós estaremos cantando enquanto Cristo não se manifesta na sua volta? Uma coisa que me chama muita atenção é que o assunto da volta de Jesus parece uma coisa muito distante de nós. É um assunto que é estranho da gente entender.
Como Jesus vai vir? Como que vai ser? Como que é essa experiência? O pastor Daniel Lara, que falou um pouquinho sobre o quanto essa realidade brotou no meio da igreja nos últimos anos. Volta, Jesus. Volta logo. Volta logo. E essa sensação de que, de fato, nós carecemos de um Salvador. Nós carecemos de alguém justo o suficiente. Porque todas as ideias de justiça desse mundo faliram. Nós carecemos de alguém bom o suficiente. Porque toda e qualquer bondade humana acessível a nós já nos frustrou. Nós carecemos de alguém que corresponda à sua pureza o suficiente. Porque todas as referências de santidade, pureza e retidão que nós temos, não nos suprem, falham. O que nós precisamos é de Jesus governando as nossas vidas. Mas a questão é o que nós fazemos até que Ele venha. Que tipo de canção nós estamos cantando? Uma canção saudosista? Ou uma canção que tem a ver com a obra do Espírito no agora? Nos preparando, nos alinhando, ajustando as notas do nosso coração, sintonizando no coração do Pai, purificando as nossas expectativas. Feche seus olhos aí onde você está. Espírito Santo, deixa o Espírito Santo sondar agora o teu coração. Espírito Santo, deixa Ele perceber as profundezas do teu coração nessa noite. Espírito Santo, Espírito Santo. Ele é a manifestação de Deus acessível a nós agora. Ele é aquele que ajusta os nossos olhos para caminharmos em retidão. Ele é o rio que flui de dentro para fora, empurra todo e qualquer entulho da incredulidade em nós, da religiosidade. Espírito Santo, Espírito Santo. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas onde você está. Ele alinha a nossa expectativa. Quando o Espírito de Deus se manifesta, Ele testemunha sobre Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, é mais do que uma presença nos assistindo. Ele testemunha Jesus. Ele testemunha sobre a voz criativa.
Ele testemunha sobre o Verbo encarnado. Ele testemunha sobre aquele que era, que é, que há de vir. Ele testemunha sobre o Cordeiro. Ele testemunha sobre o leão da tribo de Judá. Ele testemunha sobre o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio e o fim. Ele testemunha sobre a glória, a majestade, santidade do Altíssimo. Ele testemunha sobre o príncipe da paz. Ele testemunha sobre o Deus Emanuel. Ele testemunha sobre o nosso Salvador. Ele testemunha por aquele que é o libertador, aquele que nos cura e nos salva. Ele testemunha sobre a graça, misericórdia, perdão e reconciliação. Ele testemunha sobre o coração revelado do Pai. Ele testemunha sobre o prometido, ele testemunha sobre o ungido, ele testemunha sobre o Cristo, o Filho de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta no nosso meio, Cristo é revelado. Em Apocalipse diz que o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Como o Daniel falou aqui, existe uma estação que Deus está nos chamando a nós não criarmos expectativas ao que vão nos dizer, mas a criarmos expectativas àquilo que Deus manifesta em nós e através de nós para falarmos. É tempo de uma nova canção. É tempo de uma nova canção. A minha vontade era de gritar aqui, eu não consigo. Mas é tempo de uma nova canção. É tempo de uma nova esperança, de uma nova expectativa. É tempo de uma nova perspectiva. É tempo de algo novo, de uma nova canção. A palavra de Deus nos fala sobre o que é uma nova canção. A nova canção está acontecendo no céu por toda a eternidade. E os anjos estão cantando essa nova canção. Ela diz: Santo, 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 Santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Existe uma nova canção que o Espírito e a noiva estão sendo convidados, impelidos a cantar. É a canção que aguarda o noivo. É a canção que aguarda ansiosamente o noivo. É a canção que vive na perspectiva dessa aliança, aquele que nos foi prometido e um dia virá. É a canção que em todo tempo nos convida a permanecermos. É a canção que em todo dia, ainda que tenham coisas duvidosas acontecendo ao nosso redor, que nos convidam a olharmos para Ele, porque Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e para sempre. É a canção que está se conectando aos céus todos os dias, dizendo: Santo, Santo, Santo. Eu sinto que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa agora. Você pode ficar em pé no seu lugar? Que os músicos viessem aqui. Feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, Espírito Santo.
Espírito Santo, eu sinto que nessa noite nós seremos ativados em algumas coisas. Ativados para manifestação de esperança a Jesus. Ativados no Espírito. Existe um fluir da presença de Deus aqui. Existe um fluir das águas. Eu não sei se você consegue compreender o que nós estamos bebendo desde ontem à noite, mas é algo que tem a ver com um total controle da presença de Deus em quem nós somos e tudo o que fazemos. E é um convite aqui para você se render à presença do Espírito, a manifestação da presença do Espírito. Quem aqui está comigo? Vocês estão assustados, mano. Está todo mundo olhando assim comigo. Calma, gente. A gente vai romper esse poço em nome de Jesus. Se você crê nisso, feche seus olhos aí, comece a orar em línguas. Espírito Santo, ativa-nos como igreja. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo. Não é momento de você olhar para mim, não. Jesus está aqui, meu irmão. Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. É uma inundação, não tem controle. Não tem contorno. O negócio vai vir e vai te tomar por completo. Vai bagunçar a sua estrutura, tá tudo bem. Nós estamos em família hoje. Vai te mexer por dentro e tá tudo bem. É desconfortável, mas está tudo bem, nós estamos em casa. Não se sinta envergonhado nessa noite, porque existe um grito soando sobre nós. Você que tem sede, você que tem sede, você que tem sede, vem e beba. É um chamado para a vocação como igreja. É um chamado para a vocação, para sermos amigos do noivo. É um chamado para prepararmos o caminho. É um chamado para prepararmos os convidados para sentar-se à mesa na bodas do Cordeiro, no grande dia que Ele virá nos buscar. É vivermos na perspectiva de alguém que está cheio de convicção. Cheios de convicção. Se você olha em línguas, meu irmão, é o momento. Deixe o Espírito te conduzir a um lugar onde você jamais acessou. É um lugar onde não vai te sobrar reputação. É um lugar onde não vai sobrar mais a sua imagem. É um lugar que a sua liderança não vai ser mais a mesma. É um lugar onde você, como profissional, não vai ser mais o mesmo. É um lugar como você, pai, filho, filha, esposo, marido, não vai ser mais o mesmo. Porque nós estamos ouvindo, o noivo está gritando e clamando: ei, você que tem sede, vem e beba, beba, beba. Vamos, aumenta o volume.
Veja só, não espere alguém orar por você. Saia do seu lugar, ore com alguém. Libere a voz profética no meio da igreja. O espírito da profecia. Libera, 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 libera. Vamos, vamos, vamos. Ei. Existe algo fluindo do altar nessa noite. Existe algo fresco fluindo do altar nessa noite. Se você quer mais, 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 se renda. Vamos, 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 se mova, se mova, se mova. Sai do seu lugar, enquanto você abre a sua boca. O Espírito ativa a igreja. O Espírito ativa a igreja. Não é ninguém, são todos juntos. Juntos, juntos, juntos. É coletivo, é corporativo. São os amigos cooperando com o noivo. São os amigos cooperando com a agenda do noivo. Vamos, 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 vamos. Mais, 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 mais. É paixão, mais paixão, mais paixão. É isso aí. Do trono, cheia de graça, vida eterna, a todo aquele que crê nas palavras. Aleluia. Quantos aqui entenderam que o Espírito vai te ativar quando você orar por alguém? Quantos aqui entenderam isso? Quem aqui está me ouvindo? Beleza? O Espírito Santo vai nos ativar à medida que você abre a sua boca e ora por alguém. Amém? Entenderam? Faz assim quem entendeu. Quem não entendeu, vai entender. Mas saia do seu lugar. Ore com alguém. Permita que o Espírito Santo coloque em você palavras para abençoar outras pessoas. É um momento de exercício profético. Saia do seu lugar. Rafa, saia do seu lugar, meu irmão. Você nasceu para profetizar, meu querido. Sai, 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 sai. Vem para fora, meu querido. Vamos, vamos, vamos. Seremos inundados com paixão, 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 paixão pela presença. Zelo, 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 zelo. É zelo. É zelo pela aliança. É zelo pela aliança.
Ele está te chamando para as nações. É para as nações. Vamos. Brota poço, brota poço, brota poço. Vai, Espírito Santo, Espírito Santo, o ajudador da igreja, o ajudador da igreja. É uma nova canção, é uma nova canção, é uma nova canção, é uma nova canção, é uma nova canção. Vamos, igreja, é uma nova canção, é uma nova canção de pureza, de pureza, de pureza, é de pureza, 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 pureza. Pastores, 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 mais pastores, mais pastores, mais pastores, mais pastores, mais pastores, mais pastores, para pastorear essa geração, mais. É para perder o controle. É para perder o controle. Perde o controle. Sem controle.
sonhos. Sonhos novos, sonhos novos, sonhos novos, sonhos novos. Existe renovo, 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 renovo. Teu rio está fluindo, ele está passando. Teu rio está fluindo aqui, ele está passando. Teu rio está fluindo, ele está passando. Teu rio está fluindo aqui, ele está passando. Teu rio está fluindo, ele está passando. Teu rio está fluindo aqui, ele está passando. Teu rio está fluindo, ele está passando. Teu rio está fluindo aqui, ele está passando. Teu rio está fluindo, ele está passando. Teu rio está fluindo aqui. Jesus, Jesus, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Alinha-nos, alinha-nos ao seu coração. Jesus, 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 Jesus. Ele se manifesta. Ele se manifesta no meio da igreja. Ele se manifesta. Ele se manifesta. Jesus, Jesus, Jesus. Soria na baba cheia na baba. Eu sinto algo muito forte no meu coração. O Espírito Santo nos convidando. Na verdade, eu sinto como esticando mesmo algumas coisas no nosso coração que tem a ver com o quanto nós acreditamos em nós mesmos. É como se você olhasse para você e você falasse assim: não, comigo não. Não, acho que não é. É outra pessoa. É outra mulher, é outro homem, outro menino, outra menina. Não pode ser comigo. Eu sinto que o Espírito Santo está esticando o seu coração por dentro. Está levando você a um lugar desconfortável. A um lugar onde você percebe que não tem mais a ver com o que você pode fazer com as suas habilidades.
É um lugar que, se não for o Espírito através de você, você não dá conta. Se não for o Senhor balizando as suas emoções e o seu físico, você não dá conta. Se não for a sabedoria do alto, você não dá conta, meu irmão, minha irmã. Entenda que o Espírito Santo, Ele é o ajudador da igreja. Ele é o enviado por Jesus para preparar-nos, para nos ajudar a preparar outros, para nos ajudar a pregar boas notícias, a discipularmos, batizarmos uns aos outros. Não tem a ver com a sua habilidade, não tem a ver com a sua escolaridade, não tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com a sua disposição em falar. Espírito Santo, nos usa, inunda o nosso coração, inunda o nosso coração. Se você tem sentido o Espírito Santo te chamando para algo maior do que você mesmo, levante sua mão aí. Talvez seja um trabalho, talvez seja uma missão, talvez seja um ministério, talvez seja um passo de fé, talvez seja um tempo sabático, talvez seja uma realidade que você jamais imaginou. Abre o seu coração, deixa o Espírito Santo entesourar você agora. Deixa o Espírito Santo te lembrar do valor daquilo que Ele depositou no seu coração de forma particular, das suas experiências. Deixa o Espírito Santo te lembrar do quão precioso é você. Ah, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, o ajudador da igreja, ajuda, Ele consola, Ele aconselha, Ele direciona, Ele nos lembra de todas as verdades ensinadas por Jesus. Ele nos fortalece no nosso íntimo com o seu poder, com as suas gloriosas riquezas, para que Cristo habite nos nossos corações à medida que nós cremos. Senhor, nós queremos ser agitados nessa hora. Escute isso agora. O pastor Daniel Lara falou que a gente normalmente ora pedindo por fogo, para que haja um processo de refinaria no nosso coração. Porque o ouro refinado, as pedras, né, os metais refinados no fogo, eles ficam puros. Mas existe algo muito lindo a respeito da água. Existe algo muito sublime quando nós olhamos para o exercício da água, quando nós começamos a perceber como um símbolo da palavra nos lavando, como um símbolo da presença nos desentulhando, nos levando a um lugar de maior semelhança.
Eu quero fazer um convite para você agora, e talvez o último antes da gente encerrar. Não saia daqui sem você se arrepender e pedir perdão pelas coisas que você faz escondidas de Deus. Eu sinto muito forte o Espírito trazendo um temor novo sobre nós como igreja. O que você faz com seus olhos? O que você faz com a sua escuta? O tempo que você empresta observando e assistindo, ouvindo e absorvendo algumas coisas. Existe um novo lugar de pureza para um novo derramar do Espírito sobre a igreja e através da igreja. Se existe algo a ser confessado hoje, faça hoje. Se existe algo a ser liberado perdão hoje, libere hoje. Se existe algo a pedir perdão hoje, peça hoje. Se existe alguma reconciliação a fazer hoje, faça hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Faça hoje. Porque existe algo novo de Deus para nós. E para isso precisa deixar as coisas velhas. Precisa deixar as águas velhas para trás. Para beber do novo, precisa se abster do velho. Para beber da fonte, precisa se esvaziar do velho. Para beber da presença do Espírito, você precisa se esvaziar de você mesmo. Então feche seus olhos aí mais uma vez. Espírito Santo, constrange-nos nessa noite. Nos exorta nessa noite. Nos exorta. Espírito Santo, se nós estamos traindo as nossas esposas, nos exorta. Se nós estamos envolvidos com pornografia, nos exorta. Se os nossos olhos estão impuros com o homossexualismo, nos exorta. Se os nossos olhos estão confusos com os prazeres desse mundo, nos exorta, Espírito Santo, mas não deixe-nos sair daqui vazios da fonte que só o Senhor tem. Constrange a nossa mentira, constrange a nossa hipocrisia, constrange a superfície que está na casca da nossa religiosidade. Confronta o nosso egoísmo, nosso orgulho. Confronta-nos, Espírito Santo, em amor. Em amor. Eu tenho algumas palavras para entregar para algumas pessoas antes da gente terminar. Cadê o Jeff? Não sei onde ele foi. Se ele não estiver aqui, eu vou para outra pessoa. Ele é aquele que é capaz de quebrar e fazer tudo de novo. As perguntas que você tem feito sobre o cuidado e a fidelidade são respondidas no zelo em te fazer e te refazer de novo e de novo e de novo. Porque Ele encontrou no seu coração alguém disponível e disposto para que a glória seja dele. Alguém que persevera nas lutas, alguém que persevera ainda nas limitações, mas alguém que carrega um legado de paixão e de oração.
O Senhor te chama para um lugar mais secreto, mais íntimo. Seja entesourado pelo Espírito Santo para uma nova estação. Larissa Panfietti foi embora? Então eu vou dar para alguém. Michael Ju. Cadê? Cadê o Michael? Tem algum canto aí? Uma só carne, né? Ah, beleza. Não, isso, recebe daí, mano. Até você descer, Jesus já voltou já. Michael Ju. Existe uma canção fluindo do fundo do poço. Precursores de uma geração que seguem o exemplo de colocar a mão na massa. Que não se importam com o barro dos outros. Mas quem já quebrou as unhas cavando? Quem já sujou as suas roupas cavando? E nunca olhou para trás. Esse é digno dos céus. Deus está entregando nas suas mãos um novo arado e uma nova intercessão. Manda nos trabalhadores. Existe um coração intercessor que Deus vai colocar sobre essa geração, no coração de vocês, para despertar trabalhadores para o reino. Trabalhadores para o reino. Lucas e Larissa, cadê? Eu vejo Deus preparando costurando uma coxa bem colorida para vocês. E é um mapa. Vocês são peregrinos. Apesar da paixão por esse lugar, Deus está colocando o coração das nações no coração de vocês. Para servir os pobres, os necessitados, os órfãos e as viúvas. E um dia vocês vão voltar com essa coxa cheia de mapas, celebrando com gratidão tudo que Deus fez. Mas nunca vai faltar abrigo para vocês, porque quem muito foi perdoado, muito ama. Deus vai levantar vocês como uma família de generosos que vão semear na terra tudo que vocês têm. E a recompensa de vocês vai ser sempre a presença. Tem mais 5 pessoas aqui, mas eu vou falar pessoalmente. Vou falar mais uma só, vai. Paulão, para você, te amo. Rabi. Mas é sério. Deus amplia
a sua sacola de ferramentas. Deus amplia a sua habilidade como pastor. Deus amplia a sua visão para uma nova geração. E apesar da barba branca, você é o mais querido dos jovens. Uma graça para se comunicar, uma graça para perceber, uma graça para se sensibilizar, uma empatia nova para uma nova geração, um renovo para que venham sonhos novos e livros novos. Amém. Gente, eu amo a presença de Jesus. Comecei a pregar, não sabia nem onde eu ia terminar. Mas o Espírito Santo ama essa igreja. Existe um zelo por essa casa. Existe um zelo, e eu temo falar isso, existe um zelo que nos protege a ponto de nos boicotar muitas vezes. Mas existe uma pureza, existe algo muito sólido. E eu queria honrar a vida dos pastores. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, não era nada. Olha o que Deus faz na vida da gente. Mas eu acho que essa é a beleza da igreja. A gente chega, a gente não é nada. E com o tempo a gente percebe que juntos nós somos alguma coisa. E graças à visão dessa casa, graças a esse DNA de intimidade, zelo pela presença, eu queria que com muito temor você aplaudisse a Jesus pela visão dessa casa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Gente, o que é isso? Alguém notou a placa aí? Cadê o André Silva? Ele foi embora já? Vem cá, André, chega aí. Sobe aqui, pô. Vem cá. Então vamos orar, né? Jesus, o Senhor é aquele que passeia entre os 7 candelabros, que são as igrejas. O Senhor ama a igreja. Obrigado pelo milagre da comunhão através do Espírito.
Espírito Santo, nós amamos a sua presença, nós amamos quem o Senhor é, nós amamos porque o Senhor nos selou. Pai, obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho. Filho, obrigado por derramar o Espírito. Espírito, obrigado pela perseverança até o grande dia do Senhor. Senhor Jesus, que nós possamos nos submeter ao que o Senhor quer fazer. Que nós possamos continuar com os olhos em Ti, nós não seremos confundidos, Senhor. Nós não seremos confundidos. Obrigado por essa casa, que é uma casa que zela pela Sua presença. Obrigado por essa igreja, que é uma igreja que zela pela família. Ó Jesus, presenteie essa casa com mais. Nós sabemos que existe mais, existe um rio que alegra a cidade de Deus. Existe um rio e esse rio flui do seu trono, Jesus. Então nós queremos mais, nós queremos beber dessas águas. Obrigado porque aqui existem líderes que se submetem à sua liderança, Espírito Santo, como Moisés. Sem a sua presença nós não iremos. Obrigado, Jesus, obrigado. O Senhor é bom e nós amamos o que o Senhor fez hoje. E nós queremos mais, nós pedimos por mais. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Quem está do teu lado fala, Deus tem mais. Porque não é para a gente ser cheio, é para a gente transbordar, amém? Não é para ser cheio, é para você transbordar. Então, amanhã tem mais, às 10 horas da manhã, nós temos nosso culto das 10. E amanhã, excepcionalmente, nós teremos preletores diferentes de manhã. De manhã, a pastora Sônia vai estar trazendo a palavra de manhã, às 10. E o pastor Fábio Coelho vai estar trazendo a palavra às 18h30, tá bom? Então, não percam, Deus tem muito mais para fluir, para jorrar. Não é nem para fluir, é para jorrar, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a presença do Espírito esteja sobre você e a tua família. Deus te abençoe. Amém e amém.